Finalmente chegamos em maio, o que pra mim foi um choque, porque eu só olhei no calendário e vi que era maio, e aí eu fiquei assim... Mas isso significa que a gente tá cada vez mais perto do inverno, o que eu admito que seja algo muito bom e muito legal. Porque eu gosto do inverno e eu odeio o verão. Hoje eu vim fazer a atualização da minha TBR de abril e falar o que eu li neste mês grande, porque ele foi um mês bem longo, de abril. Bom, então vamos começar com o meu primeiro livro que eu tinha falado lá no vídeo de metas para abril, que foi o Contos da Academia dos Caçadores de Sombras. E aí assim, gente, eu já tinha começado quando eu fui gravar o vídeo, né? E aí eu terminei ele neste mês de abril. E assim, o que eu posso te dizer? Ele é um livro de contos, então ele não é um livro que ele é sólido, uma história só, digamos assim. Então são várias histórias, então é muito difícil de alguma forma criticar ele de uma maneira em que eu fale, tipo, não, esse ponto da história não foi legal. Então eu posso criticar que tem alguns contos, sim, que não foram tão bons quanto outros. Por exemplo, os dois últimos contos, pra mim, foram essenciais pra mim dar no final 5 estrelas pra esse livro, porque eles foram simplesmente os melhores e incríveis. Mas assim, eu anotei os meus contos favoritos aqui, que foram o Herondale Perdido, aí depois Nada Além de Sombras, O Mal que Amamos, Língua Afiada, O Teste de Fogo, Nascido para a Noite Sem Fim e Anjos que Caem Duas Vezes. Os meus favoritos foram o Herondale Perdido, Nascido para a Noite Sem Fim e Anjos que Caem Duas Vezes. Eu gostei muito porque aqui eu acho que foi um livro que fez um crossover tão grande de tipo, cada série dela, que foi uma coisa que, por exemplo, ela não conseguiria fazer nos Artifícios das Trevas, até porque traz até personagens de The Last Hours, né? Então esse livro aqui, ele meio que introduz os personagens de The Last Hours, o que me deixou ainda mais empolgado para ler. As melhores coisas desse livro foi Catarina Loss, que pra mim é incrível, foi uma das melhores personagens que a Cassandra Clare fez até agora, e eu achei inclusive que ela não teve tanta participação quanto ela deveria ter, porque ela merece muito mais. E principalmente o penúltimo ali, conto, que tem uma conversa entre ela e o Magnus, que pra mim aquilo ali foi o motivo do meu colapso. Mas tudo bem, eu acabei dando 5 estrelas pra esse livro, ele foi muito bom, me surpreendendo, porque eu achei que ele não seria tão bom ou tão legal quanto os outros livros, né? Porque eu fui com muita baixa expectativa por ser um livro de contos. Eu não tô acostumada a ler livros assim que tem vários contos e contos que meio que se interligam. E essa minha primeira experiência foi muito legal. E aí, obviamente, que era também um livro que estava na minha meta. Eu fui correndo para Dama da Meia-Noite, primeiro livro de Os Artifícios das Trevas. Não vou entrar assim muito no que eu achei sobre este livro, pois tem um vídeo de vlog, tá? Mas como aquele vídeo tem um pouco de spoiler, então eu vou falar um pouco a minha opinião aqui pra quem, né, não leu o livro, que é a minha opinião sem alguns spoilers. Eu achei esse livro muito bom, tipo, muito bom mesmo, a ponto de eu não achar que ele é um livro desnecessariamente grande. Ele é um livro que, tipo, não parou um segundo, tipo, não teve momentos, pelo menos eu não senti, assim, que não teve momentos parados, assim, durante o livro. Que era uma coisa que eu já vi em outros livros anteriores dela, né? Em alguns livros, não só em um. E nesse livro aqui, surpreendentemente, não teve. E era uma coisa que eu estava esperando, porque é um livro muito grande. Mas teve pontos que eu não gostei. Por exemplo, uma coisa que eu falei no meu vídeo foi que algumas coisas eu achei um pouco repetitivo de coisas que a gente já tinha visto, plots que a gente já tinha visto em livros anteriores, o que me fizeram já ter uma ideia do que poderia acontecer, e aí meio que aconteceu, e eu não me surpreendi nem um pouco por isso, porque ela já tinha usado esse recurso em livros anteriores, e pra mim, quando chegou nesse aqui, eu não me surpreendi com o recurso que ela usou aqui, sabe? Eu fiquei tipo, tá, eu meio que já sabia, sabe? Eu não sabia, tipo, 100% o que ia acontecer, obviamente, né? Eu também não tenho toda essa inteligência. Mas eu já tava meio que esperando que o que aconteceu iria acontecer, entendeu? Então, tipo, eu fiquei meio ok. Então eu acabei dando 4,5 estrelas pro livro, mas o epílogo... E eu também tava sentindo muito que, tipo, era um livro único, sabe? Ele foi chegando no final do livro...
foi meio que acabando os plots, sabe? Foi tudo meio que se resolvendo, e aí deixou um mistériozinho ali no final. E aí chegou o epílogo. Que aí caiu o forninho, caiu tudo que eu tinha pra cair. Eu fiquei muito surpreendido e eu vi que realmente não era um livro único. Tá pra vir um maior ainda, e eu já estou lendo o segundo, inclusive. E aí depois, agora eu vou falar sobre o último livro que eu li este mês, que eu fugi um pouco da minha meta. Ia sair série. E aí eu fiquei assim, ok, eu não lembrava que ia sair série. Dá tempo de eu ler a trilogia? Dá tempo de eu ler a trilogia. Pois li Sombra e Ossos, da Leigh Bardugo. Mas só esse. Gente, eu li esse livro aqui em 24 horas. Foi questão de, tipo assim, começar meia-noite de um dia e terminar 10 horas da noite do mesmo dia. Tipo, eu dormi, óbvio. Eu fui até umas 4 da manhã lendo, dormi até, sei lá, meio-dia. E aí fiz uns negócios, e aí eu voltei a ler e terminei ele 10 horas da noite. Com ajuda de audiobook, porque também eu não sirvo pra ler livro muito rápido. E aí assim, gente, vamos lá. Eu não li os outros, pois vou explicar o porquê. E o porquê eu agora quero muito e fiquei muito hypado para ler os próximos. Esse livro aqui, ele foi um livro muito legal, tá? A história é muito legal. Eu, no começo, fiquei um pouco confuso com os nomes, né, que tem. Que é Ravnica, Ravnica Oeste, Ravnica Leste. E aí tem os Fijerdanos, e aí tem os tipos de Grisha, que é os Corporak, Eterialk, e não sei o que. Eu fiquei meio confuso, porque é muito nome, e a Leigh Bardugo, ela meio que joga a gente no meio da história, sabe? Mas eu achei isso muito legal, porque as coisas vão se explicando conforme a história vai andando. O que não é aquela coisa, tipo, no começo do livro, tem todo um capítulo onde vai explicar todo mundo de maneira rápida pra te entender e já ir pro livro, sabe? Não, ele vai te explicando aos pouquinhos o que é cada coisa. Tem muita coisa ainda pra explicar. Acho que ainda vai ser explicado nos próximos. Porém, eu achei um pouco eu acho pesado falar isso, mas eu achei meio mal desenvolvido o romance que tem nesse livro. Eu achei meio... E os personagens também demoraram muito pra me cativar. Tipo, fui realmente ficar com aquele sentimento de preocupação com eles. Que eu tenho essa coisa de tipo, ter pelo menos alguma coisa, de eu me preocupar com o que vai acontecer com os personagens, sabe? De eu me importar de alguma forma com eles, de eu me importar se vai acontecer alguma coisa com eles ou não. E isso demorou muito pra acontecer nesse livro. Foi tipo no final do livro que isso aconteceu. E isso acabou me desanimando um pouco, sabe? Eu li muito rápido pelo audiobook, mas chegava horas na história que eu tava tipo, ai, tá. E aí, pra mim, o final, tipo, salvou muito livro mesmo. Eu achei esse final muito legal, muito bom. Fiquei muito curioso pra ler o segundo, e eu cheguei a começar o segundo, acho que eu li umas 50 páginas dele. E parei, porque eu fiquei meio desanimada, e eu também tinha que ler coisa pra escola, e eu também queria ler minha Cassandra Clare. Então eu fiquei assim, ai, não é a hora. E aí agora, hoje especificamente, eu terminei de ver a série. E eu quero ler Six of Crows, eu quero ler tudo que essa mulher escrever, porque realmente eu fiquei muito fissurado por esse mundo, muito hypado. Então eu vou, esse mês, tentar ler aí, dar continuidade. Vou botar na minha meta, um spoiler do próximo vídeo já. Então foram esses os livros que eu li neste mês, neste grande mês. Eu li bastante, gente. Contando tudo isso aqui, eu acho que dá mais de... Não, dá com certeza mais de 1000 páginas. Então é isso. Se tu gostou do vídeo, se inscreve, dá like, compartilha, enfim. E é isso. Até o próximo vídeo.